Bom dia, obrigada a todos pela presença. E eu vou usar o microfone porque acho que eu não tenho altura de voz para alcançar a todos. E eu vou, então, hoje... Deixa eu só testar aqui para ver. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o consenso brasileiro para a padronização desse exame, que é a pesquisa de autoanticorpos contra antígenos celulares. Mas eu sei que isso não é, talvez, a prática de todos que estão aqui, porque é uma agenda muito rica, bem diversificada. Então, eu vou fazer um apanhado geral, porque muitos não trabalham, pode ser que muitos não trabalhem com isso, e também porque alguns podem estar ingressando nesse trabalho agora. Então, para falar do quarto, vai ser importante voltar um pouquinho para a gente poder saber qual foi a história. E eu agradeço muito aos organizadores do evento pelo convite, a Alice, em especial por essa nossa longa caminhada juntas, né? Muito obrigada. Então, para a gente falar do consenso, a gente não pode deixar de pensar na extensão do nosso país e o que essa extensão significa em questões regionais, cultura, termos. Então, se a gente imaginar que a gente é um país que só perde extensão territorial para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, e que é um país em que uma mesma coisa ganha vários nomes, imagino que é isso para um exame. Então, eu trouxe aqui o exemplo para a gente da mandioca. Eu, que venho de família baiana, para mim, mandioca é aipim, mas pode ter alguém que chame de pão de pobre, de carina, tudo isso é mandioca. E isso aqui expressa o que é a riqueza de termos do nosso país. E isso acontece dentro dos exames também. Se a gente imaginar um teste como o FAM, que a gente tem aqui pouquíssimos exemplos do que é o FAM. Então, a gente tem uma célula tumoral com antígenos, conteúdos celulares humanos ali expressos, e se a gente tiver um autoanticorpo presente na amostra do paciente que reconheça aquele alvo, a gente vai ter isso demonstrado na forma de um padrão. Então, a gente tem os padrões nucleares, padrões citoplasmáticos, deixa eu só fazer um teste aqui. Então, os padrões nucleares, que a placa é negativa, a placa positiva, um tipo de padrão citoplasmático, outro meio minimalista, com coisas pequenininhas no núcleo, outro que cada célula é de um jeito, outro que é só o envelope que toca, outro que é um monte de pontinho. Imagina um monte de nome que isso pode ter dentro do nosso país, e um teste que pede muito cuidado na execução. Cada lugar pode fazer o teste de uma maneira, como dilui, quanto tempo incuba, a temperatura, precisa de controle de qualidade. Então, essa foi a iniciativa do nosso país, que é pioneiro nisso, nesse tipo de atividade que nós fizemos, o consenso e modelo no mundo. Hoje, vários países estão nos seguindo, e a proposta é ter agora um consenso mundial. Então, vamos ver um exemplo deles, o padrão pontilhado fino, que é bem comum. Então, a gente tinha o nome de padrão pontilhado fino, padrão nuclear pontilhado, pontilhado fino, pontilhado médio, salpicado, que é um termo muito tranquilo de entender, porque pelo dicionário marcado de pingos ou salpicos, mas para nós paulistas entender o que é um padrão moteado não é assim tão simples, Então, moteado é do verbo motear, manchado, mas tudo isso daqui é padrão pontilhado. Então, é um teste que não tinha conversa dentro do Brasil. Se a pessoa fez o teste no Sul, no Nordeste ou no Sudeste, em cada lugar ele tinha um nome, além das questões técnicas, como eu abordei. Então, esse foi o papel do consenso, tentar fazer com que tudo isso daqui, que é uma pontinha só de tudo que a gente vê no FAM, tivesse um mesmo nome. O que é um nome num lugar é no outro, além da execução e controle de qualidade também. Então, imagina que, para o mundo feminino, seria muito difícil entre nós, mulheres, porque a gente sabe que, para homem, as cores são mais exatas, Até para nós, mulheres, às vezes fica difícil saber o que é um tom de azul, outro, quando a outra fala. E o FAM era desse jeito mesmo. Então, qual foi o papel do FAM? O papel do FAM foi organizar, foi padronizar e foi focar, o papel do consenso. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos um primeiro encontro
encontro que foi em 2000 e deu origem ao primeiro consenso. Esse foi uma proposta que o Dr. Paulo Lezer, lá do Fleury, queria muito fazer, e o Dr. Paulo Francisco Antônio, de Goiás, capitaneou isso e uniu aí um pessoal que gosta do assunto e trabalha com isso, e todo esse trabalho do nosso grupo, ele deu origem a um material que é vinculado desde o começo, na forma de atlas, de CD, e agora de site, em forma de um endereço, um site que as pessoas podem entrar e consultar. Então, o que nós fizemos? Então, primeiro, foi feita a determinação do que seria a diluição de triagem e questões da lâmpada de microscópio. A gente sabe que hoje ainda tem a lâmpada de LED, que é diferente. Então, tem quem trabalha com lâmpada de halogênio, mercúrio, agora tem LED. Quem faz diluição, de que jeito faz? Então, isso foi indicado, sugerido pelo consenso como trabalhar. Também foi definido o que deveria ser olhado na célula, porque cada laboratório olhava uma coisa na célula. Ou é núcleo, citoplasma, célula em divisão, aparelho mitótico, o que olhar. Então, nós definimos o que ia ser importante ser visto na célula, naquele alvo, na célula, nos seus compartimentos, e depois foi padronizado o que deveria ser reportado. Então, o que é visto no núcleo, no nucleolo, no aparelho mitótico e no citoplasma. Essa é a sugestão de que todos os laboratórios que trabalham com o FAM devem reportar nos seus laudos para que o médico tenha um laudo uniformizado em todo o país. E também foi elaborada uma leitura, definida a leitura do endpoint, até onde deveria ser titulado a amostra. Todo esse material consta na publicação do consenso. E foi também definida uma árvore de decisão sobre o que deveria ser reportado e o que deveria ser assim, o laudo obrigatório e o que poderia ser opcional. E isso fica a cargo de cada laboratório, porque tem aquele laboratório que tem uma potência de microscópio leitores que conseguem ver o nucleolo, o padrão do nucleolo, porque guarda a associação clínica, e até o detalhamento. E tem aquele laboratório que não se sente habilitado para isso. Então, reporta que a nucleolo aponta para a esclerodermia sem ficar levando confusão para o médico, porque informação imprecisa vai complicar a vida final que está usando o teste, que é o paciente. Então, a gente tem que ajudar o clínico a entender a hipótese diagnóstica daquele paciente e não atrapalhar. Então, nós fizemos isso e depois tivemos o segmento que foi o segundo consenso, e o foco do segundo consenso foram as associações clínicas e a proposta de alguns laudos. Que, se a gente observar aqui, essa parte do laudo, que são os compartimentos celulares, eles são iguais, mas existem regras, padronizações do laudo do laboratório, como tem que constar o título, tem uma padronização de cada laboratório, e a gente não pode infringir isso. Então, o título do teste, o enunciado, cada laboratório, a nossa sugestão é que ele utilize de acordo com seus padrões, mas esse corpo aqui ele deve ser respeitado. E também foi publicada a primeira tabela de associação clínica para também facilitar quem trabalha, ao que está relacionado ao padrão centromérico, a associação clínica de cada padrão, quando essa associação clínica existe. E a árvore de decisão ela passou por algumas melhorias, a gente acrescentou alguma coisa. Aqui o exemplo é só do núcleo, mas isso serve para nucleolo, aparelho mitótico, e todos os compartimentos. Depois, nós fizemos o terceiro consenso, a publicação foi em 2009, e aí algumas observações reforçando aquilo que tinha saído no segundo consenso, principalmente com relação a controle de qualidade. Então, se a gente observar, então fala sobre controle de qualidade, quando um kit for aberto, deve-se titular os controles e o conjugado, dar uma atenção especial ao microscópio, à lâmpada. Então, esse terceiro consenso enfatizou isso, e também nós fizemos algumas atualizações na parte de associação clínica. E ficou uma tarefa para nós. Nós apresentamos alguns padrões que eles não estavam na árvore de decisão, mas a gente vinha observando na prática clínica. Então, nós ficamos com eles, foram referidos na publicação, e a gente ficou com a tarefa de fazer a caracterização imunológica, toda a parte de estudo básico para poder
integrar esses padrões no consenso. Um deles é o bastões e anéis, que é o rods e rings, e o outro é o padrão nuclear quase homogêneo, e eu sempre gosto de falar que esse quase não está errado, e com esse I aí é de quasar, é um termo que ele é muito utilizado, né, é um quase mesmo. Então, o objetivo do quarto consenso foi, então, apresentar esses novos padrões que eu vou mostrar aqui e também discutir alguns outros aspectos. Então, como eu falei, né, foi integrar o quase homogêneo, o anti-CNPF, na árvore de decisão. Discutiu-se ainda a necessidade de atenção para a classificação do padrão pontilhado fino nucleolar homogêneo relacionado à presença de anticorpo anti-DNA topoisomerase, que é o SL70. Foram sugeridas diretrizes para o controle de qualidade do teste, diluição de triagem e diluição de esgotamento, o endpoint. E também foi emitido alerta quanto à necessidade de atenção em relação à heterogeneidade dos substratos disponíveis, também está publicado já, e a utilização de metodologias automatizadas para a detecção de autoanticorpos, que também já está submetido. Então, o primeiro padrões é esse do rods e rings. Esse trabalho ele foi desenvolvido lá na Unifesp, na disciplina de reumatologia, com apoio FAPESP, por um aluno do nosso grupo, que ficou um tempo lá com o Dr. Ed, fazendo na Flórida, fazendo a caracterização desse padrão. E esse padrão ele é muito interessante, porque ele é um modelo humano que mostra que o uso de medicamento pode levar a uma resposta autoimune. Esse contexto aqui é um padrão que vai acontecer em pacientes com HCV que estão em tratamento com interferon e ribaverina. E, quando você deixa de fazer esse tratamento, essa reação ela tende a atenuar ou até desaparecer. Então, é um autoanticorpo que não está relacionado com doença reumatológica, mas ele precisava de ser elucidado. Então, o que ele tem aí? Então, esse padrão, aqui está um pouquinho claro, mas esse artigo está open access, né, ele está aberto, da PLOS ONE, e quem quiser também, depois eu posso enviar o PDF. Então, a característica deles são esses anéis e esses bastões que ficam no citoplasma, que é o núcleo, né, corado com DAP, aqui os vários citoplasmas e as várias fases em que ele está. Então, às vezes, ele é mais compridinho, às vezes, ele está que nem um anelzinho. Então, o que a gente tem aqui? É uma tabela, eu vou falar um pouquinho de cada padrão, porque é um material muito grande. Cada um daria uma aula, né? Então, eu vou fazer uma passagem rápida e, quem estiver interessado, conte comigo para dar o artigo. Quem não tiver acesso à biblioteca ou quiser conversar sobre cada um deles, por favor, podem depois falar comigo. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a casuística do que foi estudado. Vamos focar aqui na hepatite C, ESN aqui, 342, a presença do RR, rods e rings, anéis e bastões, um paciente com hepatite B, e, quando tem a coinfecção, esses pacientes todos tratados com ribaverina, interferon gama. Então, aqui nesses gráficos, de uma maneira bem rápida, então, os hepatite C, os indivíduos com hepatite C, os pacientes, desculpa, a presença de RR, quando no grupo controle ninguém tinha, os pacientes tratados, só aqui aparece o RR, aqui a gente não tem, com a associação do interferon gama mais o ribaverina, o RR está presente, só que o interferon não está presente. Então, ele tem uma associação específica com o uso desse medicamento, que são os pacientes com HCV. Então, é esse estudo que mostra aqui na conclusão isso que eu falei, que é um modelo, né, de uso de medicamento e a apresentação de uma resposta autoimune a um alvo celular ali dependente do tratamento. Então, o outro padrão que nós estudamos é o padrão quase homogêneo. Esse aqui também é um estudo realizado pelo nosso grupo, uma parceria lá da disciplina de reumatologia, né, um grupo nosso, e com o setor de pesquisa e desenvolvimento do Laboratório Fleury, e subsidiado pela FAPESP. Esse artigo aqui, esse trabalho, ele está na fase final, um experimento que a gente fez essa semana para publicação, por causa de um grupo controle. Então, esse padrão daqui é quase homogêneo. A gente pode observar que, diferentemente do homogêneo, ele apresenta
um pontilhado bem delicado na placa. Ele não é o homogêneo, com aquela placa hialina associada com DNA que a gente observa em pacientes com lúpus. E o DNA é utilizado para acompanhar a atividade da doença. Ele se mostrava em alta frequência na rotina e poucas vezes associado à presença de nucleossomo DNA, o que despertou a nossa atenção. E por que alguns colegas, alguns laboratórios interpretam esse padrão como pontilhado fino denso, que não guarda relação com doença autoimune, e essa foi a nossa preocupação. Então, aqui nós temos o padrão quase homogêneo com a placa bem hialina, e o pontilhado fino denso, que o alvo é a LEDGEF, e a gente sabe, estudos prévios feitos pelo nosso grupo, que ele não é encontrado em pacientes com doença autoimune. Ele praticamente exclui a autoimunidade. Então, o encontro desse padrão quase homogêneo no indivíduo ele deve ensejar cuidadosa investigação de outras especificidades de autoanticorpos e de possível evidência de doença autoimune reumática. Por que essa conclusão? Então, eu separei aqui alguns autoanticorpos bem específicos, foi feita uma vasta investigação, mas a gente pode ver aqui alguns pacientes com esse padrão foram positivos para a presença de anticorpo anti-DNA, enquanto que as amostras com pontilhado fino denso, todas negativas. A presença de anticorpo antinucleossoma, igualmente, o PFD, o relacionado ao anticorpo anti-LEDGEF, todos são negativos, enquanto que o quase homogêneo, eles tiveram resultados entre positivo e moderadamente positivo, ensejando, cuidado, ele não é igual ao homogêneo, mas ele não é igual ao pontilhado fino denso. E, se houver alguma confusão, é melhor que seja com o homogêneo. Então, os pacientes estudados, então, a gente pode ver aqui que o quase homogêneo, 41% tinham doença reumática autoimune, enquanto nenhum padrão pontilhado fino denso tinha, e o homogêneo, como era esperado, tinha. Aqui, evidência parcial de autoimunidade sistêmica, 15% contra 4% contra 0. E miscelânea de doenças, 43 e 96, e aqui 16. Então, a gente pode olhar por aqui, principalmente, que ele deve ser interpretado com cautela. Então, a mensagem do quase homogêneo é que ele é um padrão frágil, tem que tomar cuidado. E nós observamos também que não é em todo substrato que ele é observado adequadamente. Então, ele pede cuidado na leitura ao microscópio. O outro é o anti-CNPF. É importante falar um pouquinho, né? O CNPF ele faz parte das proteínas centroméricas e ele, especialmente, ele é uma proteína que ele vai se associar às proteínas centroméricas e ao complexo, né, do centrômero cinetocoro em duas fases, na fase G2 e intérfase, e o alvo proteico ele é difícil demais de trabalhar, porque é uma proteína muito grande, 330 kilodaltons, quase 400, e é muito difícil trabalhar com ela para fazer a caracterização básica. Mas, de toda forma, a sua presença está relacionada principalmente com quadros neoplásicos de pulmão e mama. Não é doença reumática, mas a presença desse autoanticorpo desperta isso no clínico. E nós observamos... Foi um trabalho, nós observamos uma variante, que é a cola, eu colei a capa dessa tese, que foi também desenvolvida lá no nosso grupo, o artigo também está em fase final. Nós observamos um padrão muito semelhante ao CNPF, mas que não era o CNPF. Então, a mitosina é o CNPF, né, o antígeno, e quando a gente faz um ensaio de dupla marcação, a gente observa aqui que esse CNPF, que nós chamamos de tipo 2, ele não colocaliza com a mitosina. Então, quando eu tenho essa cor aqui alaranjada, é porque colocalizou, é a mesma coisa, e aqui a gente vê o verdinho e o vermelho. O vermelho é a mitosina, o verde é o alvo antigênico desse autoanticorpo, mostrando que não se trata da mesma coisa. Pede cuidado na interpretação, na leitura. Em outra fase do ciclo celular, que é essa fase aqui que a gente chama de ponte intercelular, também teve uma colocalização parcial com a mitosina. Quando a gente olha também a citocinese, esse autoanticorpo ele também tem uma colocalização parcial com o CNPF. Qual seria a implicação disso? Cuidado na interpretação. Ele é tênue a diferença. Quem está habilitado na leitura consegue ver isso. Mas a questão é que o CNPF está relacionado com o quadro neoplásico. E esse outro, que a gente chamou de CNPF tipo 2, não está. A associação clínica dele é bem inespecífica. Esses dados eles vão ser
publicados em breve e as figuras bem documentadas para facilitar os leitores. E o outro é o anti-DNA topoisomerase. Desculpa, só um detalhe. Eu estou sem controle de tempo aqui, está tudo bem? Porque eu estou... Está bem? Tá, joia. Então, anti-DNA topoisomerase também foi um trabalho que nós realizamos também em parceria com a reumatologia da Unifesp, com o setor lá de pesquisa e desenvolvimento do Fleury. A nossa preocupação foi o seguinte: o padrão que está relacionado com a presença de DNA topoisomerase, com esclero 70, é pontilhado fino com nucleolo. Só que esse pontilhado fino com nucleolo ele pode dar com uma série, ele pode ser resultante da série de reconhecimento de diferentes alvos antigênicos. Então, nós observamos um padrão bem específico, ele está documentado nesse artigo daqui, e ele é um padrão que ele se caracteriza por pontinhos na célula em divisão, que corresponde à região organizadora do nucleolo, um citoplasma todo difuso, meio pontilhado, que corresponde ao DNA topoisomerase mitocondrial, e um núcleo que nem sempre mostra nucleolo, pode ou não ter nucleolo. Então, é chamado de um padrão composto, ele está aí distribuído nos vários compartimentos celulares. Então, aqui ensaio de dupla marcação, de novo, para mostrar a colocalização com o NOR90, a região organizadora do nucleolo, nas diferentes fases da divisão, e as amostras também foram blotadas, e todas mostraram, além da imunodifusão dupla, que a gente utiliza pela alta especificidade, e o blot mostrando a banda de 100 kilodaltons, que é, né, o peso molecular do SL70, né? 70 é por causa de uma banda de degradação, quando foi caracterizado esse autoanticorpo. Então, o que ajuda esse padrão? A gente ajuda o médico, porque esse é um padrão que, no nosso estudo, nós vimos assim, praticamente 100% das amostras que têm SL70 mostram esse padrão. Então, quando a gente indica para o médico, olha, tem padrão SL70, é prudente que ele realize o teste específico, mas é uma informação mais precisa do que pontilhado fino com nucleolo, que pode ser uma porção de coisa, com condições clínicas que não são assim sempre tão fáceis e rápidas do médico chegar a uma conclusão. Essas doenças todas têm uma apresentação muito confusa e elas precisam ser caracterizadas para que o médico entre com tratamento. Lembrando que esses autoanticorpos são marcadores e muitos deles são critério de classificação da doença. Então, quanto mais preciso for um teste que é altamente subjetivo, melhor vai ser a informação final e a gente vai poder, então, ajudar. O outro, que foi apresentado também no quarto consenso, é um padrão pontilhado fino associado ao RHO, ao SSA-RHO. A gente sabe que padrão pontilhado fino é uma família enorme, porque tem um monte de ribonucleoproteína que é reconhecida e nem todas são o RHO ou o SSBU lá. Podem ser outros alvos que não têm associação clínica, especificidade conhecida. Então, esse artigo ele também foi publicado, né, está aberto. Então, o que a gente observou? É um padrão, esse aqui é o padrão do RHO, é um pontilhado bem granulado, mas ele é diferente do RNP, que a gente vê a região de splicing reconhecida, e é diferente desse mundo de padrão pontilhado fino que não tem associação nenhuma. Mais uma vez, o reconhecimento desse padrão na triagem ajuda o clínico, que é a mensagem dessa figura. Então, esse padrão, desculpa ter um S a mais aqui, esse padrão também foi apresentado no quarto consenso. Foram, então, feitas as diretrizes para o controle de qualidade, a triagem, a diluição de esgotamento. Então, o quarto consenso ele ressaltou novamente a necessidade de rigoroso controle de qualidade, como no segundo consenso e no terceiro, reforçou a necessidade da realização pelos laboratórios da titulação do conjugado em cada novo lote que você abre. Então, você tem que também é interessante que o laboratório tenha uma soroteca de soros referência, que você conheça o resultado esperado para titular de novo e ver se você está atingindo aquele título. A lâmpada do microscópio pode estar vencida, o conjugado não está bom, aquele lote é diferente, isso precisa ser averiguado. Ele também recomendou aos laboratórios brasileiros a diluição de triagem 1:80, porque isso vinha sendo discutido ao longo dos outros consensos, e a orientação foi quanto ao esgotamento do soro até 1:640 ou maior ou igual, dependendo até das condições financeiras de cada laboratório, porque o teste pode ficar muito caro, e essa é a recomendação, então, do consenso.
Então, um outro trabalho que nós apresentamos lá foi a variabilidade entre os substratos, que é uma questão conhecida. Esse artigo ele também está publicado. E o que nós fizemos aqui foi o seguinte: nós montamos uma soroteca com vários padrões, montamos mini kits de 7 fornecedores que gentilmente participaram, entregando as lâminas, e nós distribuímos esse material, as amostras vendadas, codificadas, sem que se conhecesse o que tinha lá em cada soro, para 3 laboratórios que são laboratórios de referência, né, na realização dessa atividade, 2 aqui em São Paulo e um lá de Goiânia. Foram 7 leitores, cada laboratório contou com seus leitores que faziam isso na sua prática, e nós compilamos os resultados. Então, aqui a gente pode ver, em preto, são os padrões que não foram reconhecidos por todos os substratos. Aqui a gente não está falando de concordância de leitor, aqui é concordância de substrato. Quando não houve concordância, quando aconteceu, um laboratório não concordou, a gente, como tinham 3, a gente sempre contou com 2, apesar de que a concordância entre os laboratórios foi muito grande, entre os leitores. Mas a gente pode ver que pontilhado fino com múltiplos pontos nucleares, pontilhado grosso, CNPF, PCNA, citoplasmático pontilhado fino, e os NUMAs não foram reconhecidos por todas as lâminas. Então, aqui a gente traz os exemplos. Então, aqui, o pontilhado grosso, uma das lâminas reconheceu como pontilhado fino. Então, o médico jamais suspeitaria de pesquisar SM-RNP aqui, lembrando que SM é marcador de lúpus, é critério. O padrão CNPF, que pode estar relacionado com o quadro neoplásico, foi reconhecido por um dos substratos como pontilhado fino. O PCNA, que tem uma associação com lúpus, por um dos substratos ele foi reconhecido só como pontilhado fino. Acreditem, é que aqui está muito claro. E os NUMAs, NUMA 1 e NUMA 2, não foi reconhecido por um dos substratos, sendo reportado como negativo. Aqui a gente tem que lembrar, o que está aqui na nossa conclusão é o seguinte, que antes da gente reprovar aquele fornecedor, a gente tem que lembrar que tem variação de lote para lote. E pode acontecer que aquele lote não apresentasse todos os antígenos como o PCNA, que a gente sabe que é difícil manter esse antígeno ali pós-fixação. Então, é importante aqui, de novo, ter um painel de soros controle para você poder validar aquele lote que você está começando a usar. Isso é essencial. A outra questão são os ensaios automatizados. Esses dados eles foram publicados, eles já foram submetidos. E esse é um tema a ser abordado com muito respeito, porque a gente entende que a pressão é grande para entrar a automação, né, os ELISAs para RO, LA, SM-RNP, JO1 e SL70. Então, aqui esse foi um trabalho enorme que nós fizemos com 7 fornecedores para todos os autoanticorpos, mais os ensaios de triagem. Nós temos um termo de confidencialidade, assim como no dos substratos também, de maneira que a gente não fala quem que é, a não ser para o fornecedor. E esses resultados eles estão abertos para discussão. Eu vou apresentar uma pequena parte só para a gente sair daqui com uma mensagem de reflexão. Então, esse artigo que está submetido, o do consenso também ele está submetido, né, ele ainda não foi publicado. Então, aqui é um painelzinho só para mostrar. O gold standard desse estudo aqui são os pacientes. Todos esses pacientes eles são de ambulatório e preenchem critério para a doença. Então, nesse estudo, o gold standard não foi metodologia. Nosso padrão ouro é paciente. Então, nós tínhamos pacientes com doenças autoimunes, lúpus, esclero, polimiosite, AR, síndrome de Sjögren primária, e as doenças inflamatórias ou infecciosas como grupo controle. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, 8 anti-SM em pacientes com esclero. Não é esperado. Aqui a gente tem polimiosite, 3 de 17, 3 com SL70, que são 8 de 29. Em AR, 12 de 29 com RNP. Síndrome de Sjögren primária, 3 com JO1 de 7. Merece cautela. Aqui, na parte de doenças inflamatórias gerais e infecciosas, se a gente olhar aqui, a presença de autoanticorpos dentro desse N, ela não é inexpressiva. Pede cuidado.
E aqui foi uma brincadeira que nós fizemos de concordância, porque o que acontece assim, às vezes o que um kit é excelente para RO, ele não é nada bom para SL70. O que é bom para SL70, às vezes não é bom para lá. Então, a performance dentro de uma mesma marca, ela é variada. Então, a gente tem que conhecer, tem que validar. E aqui foi a concordância de pares. Então, a linha cheia, as significâncias são por linha cheia, o pequeno, tracejado e o grande. E vocês podem ver por aqui a mensagem dessa figura, que a concordância entre os kits, ela não é tão assim. Então, vamos supor, o paciente A com lúpus. Não é que ele teve o mesmo resultado em todos os kits. Às vezes, 2 kits concordam, 3 e o outro não dá. Então, é uma miscelânea de resultados. Então, assim, a mensagem é só a cautela que a gente tem que ter, considerando que a gente aqui não está trabalhando com ensaio de banco de sangue, que ele tenha que ser muito sensível. Aqui, o que pede é especificidade. A sensibilidade tem que ficar lá no FAM, que é teste de triagem. Aqui, são testes que precisam ser específicos, porque eles tratam, eles reportam marcadores de doença, critério para um médico fechar a doença de um paciente. Ele precisa ser específico. Então, o consenso ele tratou todos esses assuntos, como eu falei, tornar o Brasil ele é um modelo para o mundo hoje, tendo a mesma linguagem de norte a sul, tratando o exame da mesma forma, com material disponibilizado, organizado, e a gente andando agora de maneira focada. Como o Flávio falou, hoje eu estou aqui para passar um pouquinho da nossa experiência. Então, a gente já passou um pouco da fase de validação desse sistema. Fazem 2 meses, um pouquinho mais que 2 meses, que já está implantado no laboratório DASA. Então, assim, eu vou passar um pouco mais rápido pela validação, porque o tempo é curto, e vou focar um pouquinho mais na implantação do que a gente tem agora, hoje, funcionando lá no laboratório. Então, aqui, como começou a minha experiência com esse sistema. Então, em 2010, ele foi apresentado para o laboratório, e, em 2011, foi feito um acordo para a validação beta-site. Então, para quem não sabe, a validação beta-site é a primeira validação do equipamento fora da empresa. Então, foram escolhidos 7 laboratórios no mundo, a DASA estava no meio desses 7, onde começou a validação desse sistema automatizado. De 2011 até 2013, onde a gente tem a implantação, eu gostei bem dessa figura, onde ela mostra assim, que, como a doutora Alessandra falou, é uma barreira, é uma quebra de paradigma, então, onde mostra realmente a luta que tivemos nesses um pouco mais de 2 anos. Então, assim, foi uma batalha que a gente venceu e foi em equipe. Então, tem alguém da equipe aqui que foi junto com a gente. Então, assim, foi um período de bastante validações, a gente pôde contar, assim, nesse período, 100% com a Alice, e todas as críticas e todas as reclamações que a gente tinha nesse período foram sanadas e foram atendidas. Então, assim, foram 2 anos de muito orgulho. Hoje eu sinto muito orgulho de ter esse projeto funcionando, e funcionando muito bem na DASA. A gente leva hoje uma rotina de 20 mil fãs dia na DASA São Paulo. Desculpa, nossa, 20 mil fãs mês. Nossa, dia, né? Exatamente assim. É no núcleo técnico de São Paulo. Então, a DASA tem mais 3 grandes núcleos técnicos, que é Cascavel e Rio de Janeiro. Somando os 3, são 90 mil fãs mês. Então, esse projeto começou piloto em São Paulo e já está com a possibilidade de entrar nos outros sítios. Então, acredito que logo vai ser Cascavel, que seriam mais uns 60 mil mês, e depois Rio de Janeiro. Então, a Alice faz assim. É fã, é muito fã, gente. E essa parte eu vou pular um pouquinho, porque o sistema é curto. Então, assim, o que faz parte do laboratório integrado? Então, a gente tem o sistema aqui, eu acho bem inteligente esse nome que a empresa deu para esse sistema, o laboratório integrado. Ai, desculpa.
Faz parte dele o equipamento de leitura, que é um NovaView de leitura digital. A gente tem o equipamento de preparo, o Quantalizer, e o software de gerenciamento. Então, tudo começa com o sistema interfaceado, então, a comunicação com o LIS do laboratório, que vem através do software de gerenciamento. É uma comunicação bilateral, então, ele tanto recebe as informações do LIS, quanto depois passa, no final, os resultados. Então, assim, todo paciente que entra para a gente de fã, então, nesse sistema, a gente pode colocar imunofluorescência, ELISA, equipamentos de quimiluminescência. Então, é um software que a gente pode englobar vários equipamentos nele. Então, assim, ultimamente, a gente está com o FAM e estamos colocando junto mais algumas imunofluorescências. O anti-endomísio e o anticentrômero também já está englobado nesse sistema. Então, o FAM ele entra no laboratório e ele vem. Essa daqui é uma tela central do Quantalink, é a tela inicial dele. Então, todo FAM que entra no laboratório ele vem para essa barra e consta aqui para a gente que ele está pendente. Assim que a gente coloca no equipamento de leitura, e esse equipamento ele faz a montagem da nossa lista de trabalho automaticamente, e contamos também com a lâmina de código de barra para linkar cada paciente no seu poço, na sua lâmina certinho. O equipamento prepara essa lâmina, é colocado no equipamento de leitura, que faz a leitura, e os resultados são todos conferidos através do software. Então, aqui a gente tem uma rotina. Então, quando o equipamento ele começa a pipetar na lâmina, ele gera essa rotina no software, todas as lâminas com o código de barra. E, se a gente quer consultar que paciente está naquela lâmina, um exemplo aqui, o paciente, a posição número 7, a gente tem um paciente X, então aqui tem o nome do paciente completo, o sexo, a data, a idade, a amostra, o número do código de barra da lâmina, o número da seção que ele está. Então, com esse sistema, a gente tem um rastreamento completo dessa amostra. Então, desde quando ela entrou lá no laboratório até o final da nossa rotina. Essa tela aqui eu trouxe para mostrar para vocês um exemplo de um paciente negativo. Então, o equipamento de leitura ele vai fazer a leitura das lâminas, e todas as leituras elas são conferidas, seja ela negativa, seja ela positiva. Então, assim, quando a gente está falando de equipamentos de leitura, a validação dele é extremamente importante. Então, a gente precisa chegar num cutoff e a gente determinar esse cutoff. Isso é uma tarefa bem árdua. Então, tudo que tiver abaixo desse cutoff, ele é negativo, o equipamento vai interpretar como negativo. E tudo que estiver acima desse cutoff, o equipamento interpreta como positivo e nos dá um padrão de reconhecimento. E tudo isso a gente pode analisar dentro dessa tela do Quantalink. Então, aqui é um exemplo de paciente negativo. Como a gente pode ver, nessa tela de cima, a gente está com o filtro FICT. Então, é uma tela que a gente tem toda preta, e como que a gente tem ali a certeza de que realmente o equipamento ele focou célula, que ali ele tirou realmente uma foto, que realmente esse paciente é negativo. Então, a gente tem o diferencial desse kit para os kits comerciais em uso, numa rotina manual, é o DAP. O DAP é um contracorante que a gente tem no conjugado, e esse DAP ele se liga à dupla hélice do DNA da célula. Então, quando a gente aperta aqui o filtro DAP, a gente tem essa visão da foto. Então, a gente consegue ali visualizar que, certamente, o equipamento ele tirou a foto, ele focou corretamente. Então, aonde que ele tirou a foto, ali existia célula, e que, realmente, esse paciente ele não tem fluorescência. Ele é, sim, um paciente negativo. Aqui é um exemplo de paciente positivo, tá? Então, ele tira de 3 a 5 fotos totais de cada poço, de cada paciente, e separa aqui para a gente as placas metafásicas.
E também todas essas telas ele traz para a gente o nome do paciente, a seção que ele está, o código de barra da lâmina. E aqui ele traz se ele é positivo ou negativo, ou se ele tem o padrão. Como na palestra anterior da doutora Alessandra, ela disse muito bem, a gente tem um consenso bem formado brasileiro sobre os padrões de FAM. E esse equipamento é um equipamento que ele foi criado mundialmente, onde, lá fora, são 5 principais padrões de reconhecimento. Eles não liberam tudo que a gente libera aqui. Então, como conviver com isso? Então, o software de gerenciamento QuantaLink ele trouxe essa oportunidade para a gente. Então, eu trouxe essa tela para mostrar que nele a gente consegue colocar todos os padrões do consenso brasileiro. E ele é um equipamento que ele não está apto a trabalhar sozinho, o equipamento automatizado de leitura. Hoje, ele é dependente da gente, sim. Então, assim, eu costumo falar que ele é um sistema que está na sua infância. Eu acredito muito que, daqui a alguns anos, de repente, os negativos a gente não precise conferir mais, mas, hoje, sim, a gente precisa conferir todos os pacientes em tela. Se ele negativou, a gente consegue positivar. Os padrões, por exemplo, muito comum, o padrão fino-denso. O padrão fino-denso é um padrão que não existe no mercado internacional, é um padrão comum brasileiro. E esse padrão, o sistema de leitura automatizado, é muito comum ele informar para a gente que ele é um padrão homogêneo, que o padrão homogêneo seria o seguinte. Então, nesse caso, a gente tem quando está fazendo a conferência da rotina, a gente entra lá e faz essa alteração, informando para o software que esse equipamento que esse padrão ele é um padrão fino-denso. Trouxe alguns outros padrões aqui para vocês, um NUMA, aqui é um DOT, a gente também tem um centromérico, aqui é uma membrana, e aqui é o nosso Atlas. Então, assim, é uma outra grande qualidade desse sistema. A gente pode utilizar isso, um treinamento hoje, para uma pessoa de FAM, a gente leva, no mínimo, 6 meses a 1 ano para ter uma pessoa mais ou menos numa leitura. E esse sistema ele veio, primeiro, para desafogar essa parte. E, segundo, a gente pode usar vários artifícios existentes nele. E um deles é esse botão aqui. Isso daqui significa o nosso Atlas. Então, toda vez que, durante uma rotina, uma conferência, a gente encontre um padrão bonito ou alguma coisa que vale a pena guardar no nosso Atlas, a gente aperta aqui do ladinho e, automaticamente, ele vem para nosso banco de dados. Então, todas as figuras que a gente vai armazenando, ela vai ficando aqui, e, para um treinamento futuro, a gente pode usar isso para muitas coisas, muitas. E todas as fotos tiradas dos pacientes, elas ficam armazenadas por tempo ilimitado. Então, se o paciente ele vem hoje aqui, faz um exame de FAM e volta daqui a 1 mês, a gente pode, a qualquer momento, pegar a foto da visita passada dele e comparar com a visita atual. Então, isso é uma coisa que hoje nos ajuda muito, por uma análise de consistência. Então, é uma coisa também que veio enriquecer muito esse processo. Eu trouxe aqui também um exemplo de laudo, apesar de a gente não utilizar esse tipo de laudo, para laboratórios que queiram usar o laudo do software, ele dá essa possibilidade. Então, aqui a gente tem o nome do paciente, ele é totalmente versátil, você pode colocar do jeito que você quiser. Tem as fotos. E, assim, quais foram os ganhos desse processo para a gente? Qualidade. Então, a rastreabilidade da amostra, do início até o fim, análise de consistência, redução de tempo,
A gente tem muito ganho em produtividade. Hoje em dia, então, o equipamento que está fazendo para a gente tem a possibilidade de livrar as nossas pessoas para fazer coisas mais importantes. Eu estou vendo meu pessoal balançando a cabecinha aqui. É bem interessante. Hoje eu achei assim que, por ser uma quebra de paradigma, esse sistema ia ter rejeição pelo pessoal da equipe. E foi o contrário. Hoje em dia, quando a gente tem que voltar para a sala escura para ler alguma coisa, o pessoal fala: já estou voltando para a Idade da Pedra. Então, assim, ele foi bem aceito por todo mundo. Foi a implantação devido à assistência que tivemos da empresa. Ela foi uma implantação bem tranquila. Então, treinamos muito todo mundo foi a preocupação. E a implantação ela foi bem tranquila, todo mundo aceitou muito bem. Hoje convive muito bem com esse sistema. Redução de insumos. Então, assim, hoje eu tenho cerca de 10% a menos repetições na minha rotina, devido ao sistema. Então, muitas amostras que no passado a gente levava para repetir porque não chegava num consenso. Hoje a gente vai lá, analisa melhor a foto, discute em 2, 3, observando a foto, e assim a gente consegue evitar muitas repetições. Tivemos também uma redução de pacientes falso positivos indo para a titulação, cerca também de 10%. A máquina ela padroniza, a gente coloca um cutoff ali, ela padroniza. Quando a gente está contando com leitura de triagem em olho humano, cada um lê de um jeito. A gente pode pegar a mesma amostra, a mesma lâmina, e colocar para 2, 3 pessoas lerem, principalmente pacientes borderline, que uma vai dar positivo, outra vai dar negativo, e é dependente do olho humano. E hoje a gente tirou esse fator. Então, assim, pacientes falso-positivos eles vão muito menos para ser titulados. Então, a gente teve também uma redução de cerca de 10% nisso. E trouxe aqui também as próximas coisas, porque isso é um sistema que não para só por aí, a gente pode englobar muitas outras coisas, um sistema integrado. E a gente já vai começar, acredito, daqui a um mês, fazer a validação do ANCA nessa leitura digital. Então, a gente também vai contar com esse artifício. Então, a foto de ANCA-etanol, ANCA-formalina, ele vai fazer essa interpretação. A gente pode colocar no software de gerenciamento as regras que a gente quer, e ele fará essa interpretação para a gente. Então, está aqui a foto. Esse daqui é o software do equipamento, do NovaView, do equipamento de leitura. Então, aqui com ali se ele é positivo, negativo, se ele é um ANCA-C, se ele é um ANCA-P, ele vai fazer toda essa interpretação para a gente. E obrigada. Obrigada. Eu queria muito agradecer o convite da UERF. Eu acho que a gente tem feito uma parceria lá no HC, uma parceria de muito trabalho, mas que eu acho que isso vai render fruto aí por muito tempo, em antifosfolípide. Obrigada mesmo pelo convite. E, gente, eu sempre falo, eu faço bastante da minha rotina lá na Faculdade de Medicina, é pesquisa, mas eu sou reumatologista, e a gente tem uma amostragem muito boa lá no hospital. A gente segue mais de 1.000 pacientes com lúpus. E eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo no laboratório que quem está no laboratório tem que ter um mínimo da noção da doença, porque isso muda a cabeça de quem está dando o exame. E eu acho que isso agrega demais. Hoje em dia, a visão americana, a visão dos melhores lugares do mundo, chama-se pesquisa translacional. E eu cultivo isso com as pessoas que trabalham comigo, e eu acho que a gente tem que seguir e pensar nesse modelo. Então, muito obrigada por trazer aqui uma reumatologista clínica que tem pé no laboratório para falar para vocês de clínica. Então, essa figura aí das borboletas, o lúpus tem uma lesão clássica de pele, que é a famosa asa de borboleta. E tudo que vocês virem em relação a lúpus tem uma borboleta no fim. A borboleta é usada como símbolo para muitas coisas na doença. Então, esse é o motivo porque tem tantas borboletinhas aí no meu slide de início. Então, na verdade, é interessante que, quando você vai remontar a história de lúpus,
Olha lá, olha, 375 a.C., a primeira descrição que Hipócrates fez quanto à doença. E isso depois, né, em 1833, foi a primeira definição mais clara de lúpus. Kaposi, em 1872, fez a primeira divisão do que a gente chama do lúpus discoide, do lúpus sistêmico. E, por fim, em 1904, muito recente isso, Osler descreveu o que a gente conhece mais próximo da doença que a gente diagnostica hoje, lúpus. Então, eu vou fazer, né, uma introdução aqui, porque eu entendo que a nossa população aqui é muito heterogênea e eu quero que todo mundo aproveite o melhor, né, do que eu venho apresentar. Então, gente, quando eu penso numa paciente com lúpus, olha o viés de raciocínio, uma paciente com lúpus. Se você perguntar para mim, quando eu penso em lúpus, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma mulher nova, uma mulher em idade fértil. E essa proporção aqui, muitos dos dados que eu estou usando, infelizmente, são dados americanos, porque o americano é muito melhor para tabular os dados deles do que nós, né? Então, em média, 6 a 8 vezes mais mulheres têm lúpus do que homens, mas isso varia ainda, dependendo da população que você olhar. A outra coisa é que todos sabemos que, se a população, os afro-americanos são os que têm a pior manifestação de lúpus. E a gente acha que os nossos afro daqui, que são diferentes dos afro-americanos, eles também têm uma pior manifestação de doença. Então, geralmente, é aquele doente que tem o rim mais grave e que você tem que acompanhar esse doente mais de perto. Então, a doença, ela é uma doença lúpus, lobo, ela é uma doença traiçoeira que vem em surtos e que isso surpreende o paciente. Por quê? O paciente, inúmeras vezes, a gente vê a mulher que melhorou, passou aquele baita surto de lúpus e ela some do ambulatório. 1 ano e meio depois, ela volta com uma baita lesão. Por quê? Porque ela subestimou a doença. Eu faço um trabalho lá com os residentes que é de esclarecer essa população. O quão grave é a doença e o quanto a doença vem em surtos. Para a pessoa entender que ela tem que ter um mínimo de acompanhamento para que o prognóstico dela seja melhor e que ela tenha uma melhor qualidade de vida. Uma outra coisa interessantíssima, e tem absurdos, muitos grupos que estudam isso, é por que mulher tem mais lúpus do que homem? E isso, todo mundo, muita gente estuda isso, tem estudo desde o campo de imunologia, do campo de hormônio, e existe um crosstalk muito grande entre sistema imune e hormônio. A gente já sabe que estrógeno, progesterona, estimula célula dendrítica, que é uma das células mais importantes na patogenia do lúpus, que produz muito interferon. Então, o interferon, vou falar um pouquinho de interferon depois, foi o motivo do meu estudo no meu pós-doc, é onde, hoje em dia, um dos biomarcadores que as pessoas estão pensando é em interferon. Por quê? Os biomarcadores que a gente tem em lúpus, complemento, anti-DNA, não respondem toda a manifestação da doença. Então, isso é muito importante. O reumatologista, ele que trata lúpus, ele tem que ter experiência com o que ele trata. Por quê? Tem paciente que não mexe com o anti-DNA dele. Tem paciente que mexe, você tem que conhecer esse espectro do seu paciente. Então, a doença, como eu falei, passinhozinho, a doença, a prevalência dos Estados Unidos, 150 para 100 mil habitantes, né? E quando a gente pensa na doença, eu penso que a maioria tem a doença entre 16 e 50 anos. Pois bem que estamos lá no Hospital das Clínicas, me vem uma vovozinha, né, 70 anos, com uma lesão que lembra lúpus. Até que prove o contrário, eu sempre brinco com os residentes que o nosso papel é, se você entra no ambulatório de lúpus meio torto, né, se você entra por um acaso com uma dor na junta, você corre o risco de ser taxado como lúpus. E eu acho que o nosso papel como reumatologista é fazer o screening negativo. E você saber pensar de uma maneira holística e pensar que existem outras doenças que talvez aquele seja o caso da pessoa. Então, até que prove o contrário, nessa vovozinha de 70 anos, eu acho que ela tem outra coisa. Mas temos uma população, olha, aqui por esse dado americano, de 8 a 15% dos pacientes abrem doença nessa fase. Geralmente é uma doença mais leve, mas tem muita gente que abre e você não pode menosprezar isso. Então, a patogenia, esse é um artigo muito bacana publicado pelo Tsoukas, George Tsoukas, que estuda muito patogenia de lúpus, onde a gente sabe que ela é multifatorial. E isso é muito interessante, e eu vivo me questionando nisso, que é o seguinte, será que, daqui a 100 anos, o que era conhecido como doença lúpus, com todo esse tipo de acometimento aí em todos esses órgãos-alvos, nós vamos conseguir separar e chamar de doenças diferentes?
Isso é uma ideia que eu tenho na cabeça. Talvez sim, porque, dependendo da manifestação de órgão-alvo de cada paciente, eles respondem muito diferente. Mas tudo bem, isso é só um devaneio. Então, olha, para quem não conhece, essa é a famosa lesão de asa de borboleta. O paciente ele pode ter tudo e mais um pouco. Por isso é que é muito importante que quem diagnostica lúpus não seja afeito aos critérios diagnósticos da doença, mas seja afeito e experiente em diagnosticar lúpus, que são duas coisas diferentes. Eu também brinco demais com o pessoal lá, que se você me perguntar critério diagnóstico da maioria das nossas doenças reumatológicas, eu não sei. E não tenho orgulho nenhum em saber. Por quê? Esses critérios constantemente são revistos e a gente sabe que o critério é bom para quem não conhece a doença. Ele precisa ter um guideline. Mas se você é experiente com a doença, não se guia por critério, porque o critério diagnóstico, ou melhor, o critério de classificação de doença não é critério de diagnóstico de doença. E isso tem uma diferença absurda, né? Então, qual que é a importância aqui? Quando eu estou do lado de cá e vocês estão do lado de lá, fazendo os exames e me ajudando, a coisa mais importante é que esse doente, o quanto antes, ele precisa ser diagnosticado. Por quê? É muito triste você ver uma mulher nova, usuária crônica de corticoide. Isso tem inúmeras repercussões e, portanto, identificar essas pessoas o quanto antes e tratá-las bem o quanto antes é o melhor. A corticoterapia ela apareceu em 1950 e ela mudou bastante o prognóstico dos pacientes, por um lado. Por outro, hoje a gente sabe que as pessoas morrem das consequências do tratamento, de excesso de infecção e etc. Então, hoje, na reumatologia, os bons reumatologistas se gabam por dar menos corticoide possível. Então, essa é uma mensagem que eu quero passar. E daí, quando a gente pensa nessas manifestações, né, o que geralmente é mais frequente? Olha lá, mais de 30% dos casos tem artrite, artralgia, febre, fotossensibilidade, racha malar. A minoria dos casos aparece, por exemplo, com uma trombose, ou aparece com uma linfadenopatia, que é um quadro de Kikuchi, que a gente conhece. Mas, se eu sou reumatologista e você fala bem assim, olha, a minha sobrinha ela tem dor nas juntas e ela teve uma trombose. A minha orelha é viciada, né? Eu já estou pensando que ela pode ter lúpus e, quem sabe, síndrome de fosfolípide. Mas aí é outra história. E existem outras manifestações que estão no meio entre essas duas, né? Mas que também têm que ser valorizadas. Quadro renal, quadro de sistema nervoso central, quadro hematológico, quadro de serosite e por aí vai. Então, olha como é que essa história é difícil. Em 1971, apareceram os primeiros melhores critérios para lúpus, mas que, após uma revisão em 1982, isso foi mudado. Isso ficou mais próximo do que a gente usava até recentemente, que é o paciente ter 4 critérios em 11. Em 97, esses critérios foram reavaliados, os critérios de classificação de doença, e foram inclusos também anticorpos antifosfolípides. E aí, será que isso é suficiente? Esse critério de 1997, talvez a maioria, né, dos reumatologistas não saiba de que o critério nunca foi validado. Porque quando o critério foi feito, a primeira coisa é um critério feito pela ACR, American College of Rheumatology, né? Para você saber se o critério feito no ACR é válido aqui no Brasil, com essa miscigenação e essa heterogeneidade que a gente tem genética, ninguém sabe. Isso nunca foi validado. Então, esses critérios sempre foram erroneamente usados para diagnóstico e a gente precisa definir se o doente tem doença ou não, porque, afinal, eu preciso tratar esse paciente. E aí, quais eram as deficiências? Eu quero já dizer para vocês que esses critérios de 1997 caíram por terra abaixo. Hoje em dia, em 2012, teve uma grande iniciativa, que eu vou citar, que eles revisaram esses critérios e propuseram novos critérios, que são os critérios que as pessoas têm que estar mais afeitas, né? Então, esses critérios eles eram ruins porque eles não incluíam boa parte das manifestações cutâneas que são prevalentes em lúpus, das manifestações neuropsiquiátricas, só incluía praticamente doença psiquiátrica, psicose e convulsão. Só que tem tanta coisa importante, um paciente que tem uma neurite ótica ou que tem uma mononeurite, para quem conhece lúpus, eu vou ficar de olho nessa mulher nova que abriu um quadro de mononeurite, né?
A outra coisa, a falta de standard, né, de standardização no FAM e no antifosfolípide. Eu quero fazer uma ressalva aqui, até, né, confirmando o que o Cristóvão falou, que eu tinha saudade das leituras de FAM quando eu fiquei um tempo fora fazendo meu pós-doc, porque é difícil encontrar um grupo que faça FAM com maior excelência do que o grupo do Brasil. E eu acho que isso é bastante reconhecido no mundo e cada vez mais, né? Então, no hospital que eu fiquei, que era o Hospital da Cornell, né, as pessoas faziam automatizado. E eu acho que, dependendo do contexto, a gente sabe que isso pode ter grandes prejuízos. Então, isso foi uma crítica aí da falta de standardização do FAM nesse critério, mas que isso é um dado, então, olha, um dado americano. E outra coisa, não consideração do complemento. Porque o complemento em laboratório, a gente que está na clínica, você tem que valorizar queda do complemento, subida do complemento em relação à atividade de doença, porque isso guarda uma relação com a atividade de doença. E agora, então, em 2012, uma pessoa, que é a Michelle Petri, ela propôs e organizou esse SLIC, que é uma iniciativa internacional onde 702 experts de diferentes países eles se reuniram. Olha que maravilha! O americano ele aceitou que um critério unicamente americano ele não satisfaz a dar diagnóstico no mundo inteiro, e todo mundo segue isso. Então, é muito importante que tenha experts de diferentes países e, o melhor ainda, quase 700 pacientes de diferentes centros. Então, eu acho que isso foi o melhor nesse critério, né? Nós ficamos muito bravos porque o Brasil não foi incluso, né, no SLIC, né? Mas isso é política, né? Então, melhor não entrar nisso. Mas, então, esses critérios foram todos revisados, tanto a parte clínica quanto a parte laboratorial, e hoje a gente considera, isso mudou, a gente considera que o paciente tem diagnóstico, né, falando assim do critério de classificação, quando existe um critério clínico e um critério, pelo menos, laboratorial. Agora, então são mais do que 4, sendo que um tem que ser clínico e um tem que ser laboratorial. Agora, se um paciente, e isso era uma coisa que ninguém conseguia entender naquele outro critério, se o paciente abre um quadro de nefrite lúpica, faz uma biópsia, a biópsia vem compatível com uma imunofluorescência, compatível com acometimento por lúpus. Se ele tem sorologia positiva, o que mais você precisa para fechar diagnóstico? Nada mais. Então, eles consideraram isso. E, com isso, o critério ele trouxe uma melhora da sensibilidade de 83% para 97%, mas uma piora da especificidade de 96% para 84%. Qual que é a mensagem final disso aqui? A mensagem final é o seguinte: é muito importante que você detecte, num grupo, quem é o indivíduo sujeito a ter lúpus. E aí você tem que usar a tua crítica e o teu bom, né, o teu bom feeling clínico para você não supertratar quem não precisa. Então, segue aquele paciente merece ser seguido. E, dependendo do que ele abrir, você vai tratar ou não. Agora, dar imunossupressão demais também para quem não precisa, talvez é melhor nem diagnosticar. Tá? Então, isso é uma crítica à parte. Então, esse é o critério, né? Eu não vou ficar passando o critério, estou só mostrando de uma maneira geral. E o critério, então, ele contemplou o complemento, né? Que eu acho que é uma coisa super importante. Ele contemplou o teste de Cumbs. Agora, se o indivíduo tiver anemia hemolítica clínica, isso aqui não vale, porque senão você está contando 2 pontos, né? E por aí vai. Só relembrando, então, que os critérios foram mudados, 2012, são os últimos critérios. Tem muita gente ainda usando os de 1997. E esse grupo aqui publicou no Nature Reviews Rheumatology, agora em 2013, cada um quer dizer que o seu é melhor, né? Então, essa turma aqui falou, olha, esse critério do SLIC foi ótimo, por isso, isso, só que ele deixou de considerar, e que é verdade, por exemplo, o indivíduo pega e faz uma hemorragia alveolar, que é um dos quadros que muita gente tem vontade de sair correndo da sala de tão grave que é. Isso daí, por si só, você tem que ficar de olho que esse indivíduo tem uma grande probabilidade de ter uma doença do tecido conectivo. E aí, isso não é considerado, porque isso é muito incomum. Então, tem uma série de críticas, cada um quer dizer que o seu critério é melhor, mas essa turma aqui, eles revisaram esse critério e falaram, olha, no de 97, isso era melhor. No SLIC, isso é melhor. Eu estou propondo o meu, que reúne isso com aquilo. Então,
fica aí uma mensagem, que, né, existe uma nova proposta, mas que eu não acho que isso vai pegar, não. Tudo bem. Então, não existe critério diagnóstico para lúpus. Isso é bastante grave. Portanto, critério classificatório é usado como diagnóstico. E o melhor é que o clínico tem experiência em tratar a doença e em reconhecer esse paciente. Hoje, gente, a coisa mais engraçada, eu vivo conversando isso com os meus pacientes, é a necessidade do rótulo, né? E, às vezes, o rótulo é uma coisa complicada, porque tem os dois espectros, né? Tem gente que chega com o espectro lúpus na cabeça. Olha, eu tenho doença lúpus. E a pessoa lá carrega todo um estigma que nem merecia carregar de tão leve que é a doença. A outra coisa é a pessoa que tem um monte de coisa esquisita e ninguém sabe dizer qual é o nome daquela coisa que a pessoa tem. E isso é muito angustiante. E eu sempre brinco com os pacientes que, se você tem um monte de coisa esquisita junto, que não consegue fechar um diagnóstico, talvez isso seja melhor para você do que se você chega para mim com um diagnóstico totalmente, com um quadro clínico totalmente traçado. Por quê? Se você está tão bem definida, é porque você é muito mais grave. E hoje em dia a gente tem a cabeça que quanto antes você trata essa pessoa, mais difícil vai ser ela fechar aquele quadro perfeito ali e você conseguir enxergar exatamente o que ela tem. Mas tem isso, né? As pessoas precisam de rótulo e a gente tem que ter cuidado. Eu botei essa figura aí de mimetismo, de camuflagem, que é o quê? O que parece, mas não é. E, é claro, eu usei uma borboletinha para isso, como é o símbolo do lúpus, né? Então, a gente tem um grupo de doenças, por exemplo, vou, né, passar de uma maneira rápida, só para vocês sentirem o drama que é para o clínico que está do outro lado. Existe um grupo de doença, como, por exemplo, a doença indiferenciada do tecido conectivo. O que é isso? O indivíduo tem um monte de manifestação incompleta, que não consegue fechar esse diagnóstico bem desenhado de lúpus, e esse indivíduo ele merece ser seguido. Olha que nessa casuística, 15% fechou doença 5 anos depois. Então, é um pool de gente pequeno, mas é importante você acompanhar essa pessoa para você intervir o quanto antes. O quanto antes você intervém, melhor é a resposta a longo prazo. O outro grupo é o contrário. É um grupo que tem uma doença que chama doença mista do tecido conectivo, que é o quê? É como se fosse um camaleão, um pouquinho de cada coisa, e que mais títulos super altos de um anticorpo anti-RNP, esse paciente ele fecha o critério de doença mista. Se uma pessoa mais desavisada olha esse paciente, talvez ele feche o diagnóstico de lúpus e comece a tratar. Pode até ter uma pessoa com muita crítica que vira para mim e fala, tudo bem, Daniele, mas por que essa confusão toda se no fim o tratamento é o mesmo? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Hoje em dia, a gente tem uma tendência a usar a menor quantidade de imunossupressor possível. E essas doenças não têm o padrão do lúpus. É outra coisa, tá? E muito menos tanto quadro renal, tanto quadro neurológico, e por aí vai, a gente entra numa discussão que eu acho que não é o caso. Essa criatura aí é um mabeco. Quem é o mabeco? O mabeco, ele é um cão selvagem que a assertividade desse, você olha, parece um cachorro manso, né? Um vira-lata. A assertividade do mabeco para pegar a sua presa é 8 vezes maior do que do leão, que é o rei da selva. Acho que a gente precisa reclassificar os animais, porque eu acho que o leão não está com essa bola toda. Mas aqui vem o grupo de quê? Das doenças que não parecem, mas é. E aqui talvez seja o mais grave. Talvez seja você achar, não, isso aí não é nada não, isso aí é tranquilo, e de repente a pessoa abre com um baita lúpus. Então, usei o mabeco fazendo alusão ao nosso lúpus aí, né? Olha, isso é uma situação que, apesar de descrita na literatura, é difícil na prática clínica a gente ver, que é o tal do FAN negativo. Mas isso é descrito. Pessoas que chegam, têm um FAN negativo, né, que é muito mais incomum do que o contrário, e que essa pessoa pode ter a doença. A outra coisa, essa aqui a gente vê bastante, essas outras duas aqui, que é o quê? O indivíduo que me faz justamente um quadro clínico improvável, que é neurite ótica. Né? A turma da neuro estuda muito neurite ótica, tem um grupo muito bom, mas eu estou falando de gente muito especializada. Mas neurite ótica, se você vira para mim e fala assim, olha, minha prima teve neurite ótica, eu acho que ela tem que passar também com o reumatologista, porque isso pode ser uma manifestação inicial de lúpus, assim como mielite transversa e várias outras manifestações mais incomuns, mas que aquilo pode ser a manifestação inicial de um lúpus.
A outra coisa é a gente que faz lesão em um único órgão-alvo. E olha que caprichosa é essa doença, que em vez dele ter esse quadro sistêmico, que é descrito no lúpus, ela faz uma lesão muito grave de um único órgão-alvo. Então, isso daí é outra coisa que a gente também sabe que pode acontecer. Mas existem os constantes falsos diagnósticos, né? Então, como os critérios são bastante inespecíficos, se você juntar artrite de um lado com uma serosite de outro, você pode, de repente, estar chamando uma doença infecciosa, uma doença hematológica ou uma outra doença autoimune como lúpus. E quão arrogantes seríamos nós de achar que tudo que é autoimune está descrito? Eu tenho certeza que não, né? Bom, então, existem sempre aqueles pacientes que têm as manifestações incompletas. A mensagem aqui é, o bom reumatologista, ele não vai supertratar essa pessoa. Ele vai seguir essa pessoa e tratar conforme necessário. Então, uma coisa também é que o paciente... Hoje em dia é interessante, né? Que várias vezes o paciente chega no consultório já... Não, porque eu consultei na internet, isso, aquilo... Né? Tem gente que já sabe e já vem com a estatística para você e tudo bem, né? Eu ontem estava vendo uma paciente no consultório e eu pensei numa doença incomum que eu falei bem assim, olha, pode até ser que o seu quadro seja... Ela, que doença? Eu falei, eu não vou te falar. Sabe por que eu não vou te falar? Porque você vai para a internet ler. Não falei para ela. Que é uma doença que chama policondrite recidivante, mas que lembrava o que a pessoa tinha. Então, o paciente, ele, teoricamente, não lê o livro de medicina. E, às vezes, uma pericardite que ele teve no passado, ele nem lembra que ele teve aquilo. Você tem que passar e revisar. Minha querida, você teve alguma coisa no olho? Você teve alguma coisa... Porque aquilo ali ela pode não fazer associação com a doença dela, mas uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás pode ser importante. Então, esses pacientes têm que ser seguidos e, geralmente, eles têm um bom prognóstico. Olha, e eu fiz uma boa revisão para dar essa aula, porque eu queria focar só em diagnóstico. Não é impossível vir aqui falar de lúpus em 20 minutos e cobrir tudo, ainda mais para uma plateia tão heterogênea. Então, uma das coisas, olha que simples que é, os fatores bem descritos como preditores para lúpus. História familiar. Isso é uma coisa que eu vivo pegando no pé dos residentes, que é uma coisa tão besta de você perguntar, e toda vez que chega um paciente novo, você perguntou a história familiar? Porque se a tia teve, se a mãe teve, esse paciente você tem que ficar mais de olho. Informação super boba, mas que é muito importante. A outra coisa, né, são as manifestações incompletas e a prevalência de autoanticorpos. Olha esse estudo publicado no Journal of Autoimmunity em 2006, aonde 3.000 pacientes, população geral, isso aí, tá? Eles viram que 27% aqui no Brasil, Alessandra, depois vocês me corrigem se eu estiver errada, eu entendo que a positividade de FAM na população normal é de 30%. Tá? Mas tudo bem, aí, ó, 27%, muito próximo do que a gente, dos 30% da Alessandra. Então, a maioria tem padrão inespecífico. Altos títulos nessa população, que eles consideraram como 2 desvios padrões, foi só em 2,5%. E de quem tinha lúpus incompleto, apenas menos de 2% tinha anticorpo específico. Então, isso eu acho que fica uma mensagem muito grande para quem até tem experiência com lúpus doença, que, se você vê anticorpos específicos, atente à sua orelha, porque tem um trabalho muito lindo, que todos que trabalham com isso conhecem, que é o trabalho publicado no New England, de Arbuckle, em que, o que ela fez? Né? O que eles fizeram, na verdade? Olha, isso aí é um mega banco de dados norte-americano, das Forças Armadas, onde eles coletaram amostra de mais de 5 milhões de pacientes. Seriado. Depois de um certo tempo, eles foram ver quem que desenvolveu a doença e voltaram na sorologia desse pessoal para ver como é que era. 130 pacientes tinham lúpus. E olha que coisa bonita. Que existia, e ali dá para ver, né, nas coloridinhas, a ordem de aparecimento dos anticorpos antes da doença. Olha, tempo zero em que foi diagnosticado. E depois o que acontecia? Então, a ordem de aparecimento era isso, ó, FAM, RO, LA, antifosfolípide. Segunda mão, anti-DNA. Terceira mão, anti-SM e anti-RNP. Eu sempre falo lá no HC que, se você tem uma pessoa com manifestação incompleta de lúpus, mas que é SM positivo, presta atenção nessa criatura, né? Então, isso aqui é a beleza, né, do trabalho, onde eles mostram, né, a subida desses autoanticorpos
na fase pré-clínica até que o paciente fosse diagnosticado. Eu estou quase terminando. Então, esse é o raciocínio, né? A fase da chamada autoimunidade benigna, depois a autoimunidade patogênica e a doença propriamente dita. Eu acho que a gente, quem é clínico, não tem que ter orgulho nenhum. Eu sempre penso assim, né? De tipo, se você entra um paciente no seu consultório, ele vem lá, 50 metros, você fala, aquele indivíduo ali tem lúpus. Eu não tenho orgulho nenhum disso, mas eu tenho um baita orgulho de fazer um diagnóstico precoce e bem feito, porque esse, às vezes, é muito difícil, né? E aí, gente, olha, quando a gente pensa em doença, o clínico tem que ter na cabeça uma coisa chamada probabilística. Então, eu vou dar uns exemplos rápidos aqui para vocês. Isso foi publicado no Lancet, falando da probabilística bayesiana, né? Se você tem uma mulher nova com artralgia e FAM positivo, se um residente lá da Reumato falar que ela tem lúpus, eu vou ficar chateada com eles, porque ela tem 10 vezes mais chance de ter doença tiroidiana do que lúpus, dada a inespecificidade dessa combinação de fatores aí. Agora, se você tem um homem jovem com artralgia, com dor nas juntas e FAM negativo, praticamente você exclui essa criatura, porque quando eu comecei a aula, a gente falou de quê? De que, quando eu penso em lúpus, eu penso numa mulher jovem, certo? Então, olha, quando você pensa em probabilística, você tem que pensar na demografia, na apresentação clínica da doença, aquela história da história familiar positiva, qual a frequência de fator associado à doença. Você tem que conhecer muito bem a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo dos testes que você está pedindo, e você tem que conhecer essa probabilidade pré-teste. E se a probabilidade pré-teste ela é baixa, se aquele homem ali, ó, eu pego e peço um FAM e o FAM dele é negativo, eu combino uma probabilidade pré-teste baixa com um teste negativo. Isso praticamente exclui o diagnóstico. E a gente tem que ter isso na cabeça. É o famoso razão de chances. Saiu um artigo super legal que eu li semana passada, que eles falam isso, o quanto que o clínico não tem isso na cabeça. Qual a razão de chances daquele indivíduo ter a doença? E a razão de chances é exatamente isso, é você procurar o fator numa população que tem o risco e o fator numa população que não tem o risco. E você fazer um índice para saber quantas vezes mais naquela população isso é prevalente ou frequente. Se a razão de chances for maior do que 10, é muito provável que a pessoa tenha. Mas se ela for menor do que 0,1, isso é muito útil para descartar o diagnóstico, tá? E aí cai exatamente naquilo que eu falei, né, do threshold do teste e do threshold de tratamento, que é uma janela que você tem que saber o tempo, né? Ó, uns exemplos rápidos para vocês, então. Mulher com racha malar, artrite ulceroral. Essa combinação de dados clínicos super simples me dá uma probabilidade dessa pessoa ter lúpus em mais de 40%. Mas se essa mesma mulher for anti-DNA positivo, isso vem para mais de 95%. Agora, se for um homem jovem, com artralgia, ulceroral e FAM positivo, isso é menos de 1%. Mas mesmo sendo menos de 1%, não despreze essa população, porque você pode estar lidando com aquela criatura ali que chegou para você ver. Né? E se você achar que, não, isso é muito incomum, então eu não vou pensar, ele fica sem diagnóstico. Então, a questão dos novos marcadores, né, de biomarcador, eu acho que a gente precisa, do mesmo modo que o tratamento de doença ele apareceu em 1950 e pouco ou nada foi acrescentado ao longo de todos esses 50, 60 anos de lúpus, isso é uma grande verdade, uma angústia para nós clínicos, a gente ainda usa a boa e velho corticoide que era usado há 500 anos atrás, né, azatioprina, ciclofosfamida, etc., isso também a gente pode falar de marcador. Então, existe um grupo muito sólido que pesquisa a importância do interferon como um biomarcador avaliando a atividade de doença. Se o interferon ele também não tem uma flutuação e uma correlação com doença, como o anti-DNA, por exemplo, tem. Eu estudei isso em grávida, quando eu fiquei fora. E isso daí, né, na verdade, esse é um dos primeiros artigos publicados na PNAS, onde o que a Bachelor fez? Ela pegou células mononucleares periféricas de pacientes com lúpus, fez um array para RNA, e ela viu que os genes que eram mais expressos nessa população eram genes relacionados a interferon. Para validar isso, ela pegou PBMC, né, células mononucleares periféricas de controles, estimulou com interferon recombinante e viu o que acontecia. Era o quê? Exatamente a expressão de genes relacionados a interferon. E o mais interessante de tudo é que ter assinatura de interferon nas células mononucleares periféricas está relacionado a pior
prognóstico clínico, fenótipo clínico, mais doença renal, mais doença do sistema nervoso central. No nosso ambulatório, né, eu devo ter mais alguns slides só, no nosso ambulatório, um raciocínio enviesado também é o seguinte, olha, se o paciente chega no HC, isso é uma outra pergunta que eu sempre faço quando o doente chega no HC, meu querido, como é que você chegou aqui? Porque tem duas maneiras, ou ele chegou ali por mérito, brincando, né, tipo, ele tem uma doença tão grave que, não, esse cara merece estar no HC, esse cara, e ele acaba chegando lá, ou então ele chegou pela janela, às vezes tem um povo lá que você fala, mas... Tipo, você não tem nada clínico. Que você jogou? Ah, não, é porque minha prima, ela trabalha aqui, que não sei o que. Você fala, tá, então, esse é menos triado. Mas um paciente que chega triado desse jeito, você tem que olhar com ele com mais respeito. A chance dele ter alguma coisa é muito grande. Então, a chance de um indivíduo que chega num centro terciário ter doença autoimune é de 1%. Isso, perante a população geral, é bem alto. No nosso ambulatório, 60% preenche os critérios, 15% não preenche os critérios, e a gente tem aí esses mais de 1.000 pacientes que a gente segue. Cada quinta-feira a gente vê 100 pacientes. Estou falando aqui do HC, porque eu sou de lá, mas existem inúmeras outras excelentes instituições aqui em São Paulo, todas com números absurdos de grandes, né? Como a Escola Paulista, Santa Casa e etc. Então, a nossa população, quando a gente fez uma comparação com as outras populações já descritas, inclusive com a população lá da doutora Emília, né, que é da Escola Paulista, junto com o Dr. William Chad, que foi o primeiro autor desse paper, nossa população meio que respeita o que a gente mais vê, que é até quadro cutâneo articular. Muito bem. Em termos de anticorpo, isso aí eu achei meio assim curioso. A nossa população, que eu considero uma população muito grave, tinha menor positividade de anti-DNA do que as outras populações. E aqui eu fiquei pensando que isso deveria ter sido feito longitudinal, né? Porque se for uma coisa transversal, isso é passivo de crítica, pela flutuação na atividade da doença. E aqui vem uma ideia, a minha ideia, que eu falei, gente, nossa, que legal, né? É bom quando você pensa numa coisa e tem mais gente que tem o mesmo tipo de raciocínio que você. Isso eu fuçando a internet. Foi publicado agora no Nature Reviews Rheumatology, agora em 2013. A ideia que eu tenho na cabeça, que é o quê? Se você tende a querer diagnosticar o paciente e encaixá-lo naquele protótipo que está na tua cabeça, a chance de você errar é muito grande. Essas doenças, elas não são cartesianas, né? E aqui eles propuseram o seguinte, que tem um eixo cartesiano, onde você tem a superatividade do sistema imune adaptativo, a deficiência, a superatividade do sistema imune inato e a deficiência. E mostra claramente que tem doenças que elas não encaixam nisso. Por exemplo, o lúpus. E aí mostra que, muito mais do que um sistema retilíneo cartesiano, você precisa de um prisma, de uma coisa 3D. Por quê? Tem gente que está no meio, certo? Então, isso aqui, olha, é mais ou menos a ideia da questão do arco-íris. Se você tem indivíduos muito bem caracterizados, um indivíduo é roxo, o outro é verde, o outro é perfeito. Mas se você olha o arco-íris muito de perto, a margem das cores ela é turva. Você não sabe distinguir. E aí que vem a nossa dificuldade. Porque o indivíduo que está no vermelho, no amarelo, no preto, isso é muito fácil. Mas quem está em borderline, esse indivíduo é o indivíduo que você tem que ficar de olho. E aí, então, em termos de evolução dos pacientes, só fechando a aula mesmo, eu acho que a gente deve ficar feliz, né? Eu faço parte da geração de novos reumatologistas, mas eu acho que a evolução da doença melhorou muito ao longo de 10 anos. Hoje em dia, morre-se muito menos de lúpus do que no passado, e a maioria das pessoas que morrem do tratamento, que é ter doença aterosclerótica, que é ter infecção e etc., certo? Então, isso melhorou demais ao longo de 10 anos. E, em termos de, só um estudo populacional aqui, mostrando, né, que geralmente as pessoas morrem de quê? De dano renal, de infecção, de dano cardiovascular e etc. Então, esse é meu último slide. É muito difícil você rastrear dano em órgão-alvo, porque é isso que eu não quero, né? Eu falo para os pacientes assim que, meu querido, cuida do seu rim, porque você já foi na unidade de diálise, tudo que eu quero é que você não chegue na diálise. Porque tem paciente que é muito pouco aderente, e esse paciente pouco aderente, ele não tem noção do que é perder o rim por causa de uma doença como lúpus. Então, é muito difícil a gente quantificar a lesão crônica nos órgãos desses pacientes.
A gente sempre tem que lembrar que os modelos animais ainda tem muita coisa não entendida em lúpus, isso ainda vai demorar demais. Os modelos animais, eles não retratam exatamente o que acontece com o ser humano, né? E é muito difícil você saber como seguir determinadas manifestações de órgão-alvo, porque é muito difícil você quantificar isso. Obrigada.